2 de junho de 2025, Atos dos Apóstolos, conclusão dos Atos dos Apóstolos. Pouco depois de Paulo ter sido levado para Cesareia, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns anciãos e o advogado Tértulo para apresentar a sua acusação ao procurador Félix. No entanto, Paulo defendeu-se e Félix não encontrou razão para o condenar, pelo que adiou o processo. Assim, Paulo permaneceu em Cesareia durante 2 anos, sob custódia, mas com certas liberdades. O sucessor de Félix, Pórcio Festo, manteve Paulo preso para agradar aos judeus. Logo que assumiu o cargo, Festo teve de enfrentar as acusações dos chefes dos sacerdotes e dos líderes judeus contra Paulo. Estes pediram-lhe que o transferisse de Cesareia para Jerusalém, porque planejavam armar-lhe uma emboscada para o matar no caminho. No entanto, Festo recusou e respondeu-lhes que deviam descer a Cesareia. Quando chegaram e apresentaram as suas acusações, Festo perguntou a Paulo se queria subir a Jerusalém para ser julgado, tendo este respondido: Estou perante o tribunal de César, que é onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabeis. Se sou culpado de algum crime e fiz alguma coisa digna de morte, não me recuso a morrer. Mas se nada há de que estes me acusem, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo deliberou com o seu conselho e respondeu: Apelaste para César e para César irás. Com estas palavras estava traçado o caminho de Paulo, pois ele sabia de antemão que tinha de ir a Roma. Quando o rei de Agripa II e Berenice foram visitar Festo, este apresentou-lhes o caso de Paulo, e o rei quis ouvi-lo pessoalmente. Paulo aproveitou então a ocasião para dar testemunho da sua conversão. Os Atos dos Apóstolos relatam que, findado o discurso de Paulo, a reação dos presentes foi a seguinte: Quando se levantaram, o rei, o procurador, Berenice e todos os que estavam sentados com eles, retiraram-se e, ao fazê-lo, diziam uns aos outros: Este homem não fez nada que merecesse morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Poderia ser libertado, se não tivesse recorrido a César. Seguiu-se a longa, fastidiosa e perigosa viagem de barco até Roma. Tiveram de enfrentar uma forte tempestade no mar, que atingiu tal dimensão que não havia esperança de salvação. No entanto, Paulo encorajou a tripulação, dizendo-lhes: Teria sido melhor, meus amigos, se me tivesseis ouvido, e não nos tivéssemos feito ao mar de Creta, pois teríamos evitado estes perigos e danos. Mas agora encorajo-vos a manter o ânimo, porque nenhum de vós morrerá, só o navio se perderá. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e disse-me: Não tenhas medo, Paulo, tens de comparecer perante César, e Deus concedeu-te a vida de todos os que navegam contigo. Por isso, meus amigos, tende bom ânimo. Confio em Deus, que tudo acontecerá como me foi dito. Encontraremos uma ilha. E assim aconteceu. Desembarcaram na ilha de Malta e todos sobreviveram, porque seguiram as instruções de Paulo. Os habitantes locais acolheram-lhes muito bem e puderam passar aí o inverno. Foi aí que Paulo foi mordido por uma víbora, mas, para a surpresa dos habitantes da ilha, o veneno não lhe fez mal. Também em Malta pôde curar muitos doentes
e realizar muitos sinais do Senhor. Passados 3 meses, voltaram a embarcar no navio de Alexandria e, depois de passarem por Siracusa, chegaram finalmente a Roma. Aí, Paulo foi autorizado a ficar numa casa particular sob a vigilância de um soldado. Teve então a liberdade de convocar os principais líderes judeus para lhes explicar o motivo da sua viagem para Roma. Os judeus de Roma não eram hostis a Paulo e ouviam os seus ensinamentos com atenção. Alguns abraçaram a fé, enquanto outros permaneceram incrédulos. Paulo deixou-lhes estas palavras do profeta para refletirem. Vai ter com este povo e dizei-lhes: com a tua audição ouvirás, mas não compreenderás. Com a tua vista verás, mas não verás. Porque o coração deste povo está embotado, endureceram os ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e não se convertam, e eu os cure. Conclui dizendo-lhes: sabei, pois, que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Eles ouvi-la-ão. Paulo ficou 2 anos naquela casa e pôde pregar o Evangelho sem impedimentos. Com este resumo dos últimos capítulos, concluo esta série em que percorremos sistematicamente os Atos dos Apóstolos. Amanhã passarei a um novo tema, mas não sem antes fazer uma breve revisão das últimas semanas, em que ficamos a conhecer melhor os apóstolos, com o seu zelo incansável no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo Senhor ressuscitado e que Paulo recebeu numa visão. O Senhor recompensou-os por tudo o que fizeram pelo seu reino. Graças a Deus por estas maravilhosas testemunhas da salvação em Cristo e graças a elas por terem permanecido fiéis a Ele até a morte. Hoje escutaremos um verso do Aleluia que diz: Ó grande e santo Paulo, vaso escolhido, verdadeiramente digno de ser glorificado, vós que merecestes possuir o trono dos 12. Magnus Sanctus Paulus, vas electionis veredignest glorificandus qui et me